Olá, bem-vindos ao IMIP Educa Global. Nosso objetivo é compreender diferentes concepções sobre saúde global e seus determinantes, identificando, discutindo e buscando soluções para alguns dos principais problemas de saúde que o mundo enfrenta hoje. Sempre fazendo a conexão entre o que acontece localmente e o que acontece globalmente nos seus determinantes e nas suas inter-relações nesse mundo tão interconectado que a gente vive. Então, nosso convidado de hoje é um convidado muito especial aqui da casa do IMIP, Dr. Rubem Maggi. Nossa conversa vai acontecer em português hoje e eu estou muito emocionado com esse momento, porque Rubem, para mim, é uma grande referência profissional e, de certa forma, também aqui na instituição representa muito desse esforço de internacionalização do IMIP. Então, muito feliz de tê-lo aqui, Dr. Rubem, que é médico pediatra e supervisor sênior da pediatria do IMIP. Mas quando a gente fala de internacionalização, Rubem, e de assuntos de saúde global, acho que a sua trajetória já é um pouco a síntese disso, né? Dr. Rubem é oriundo de uma família de imigrantes suíços para o Chile. Dr. Rubem nasceu no Chile, trabalhou muitos anos no Chile, né? Imigrou para o Brasil e aqui, ao chegar em Recife, adotar Recife como sua cidade, daqui partiu para também várias partes do mundo. E é sobre isso que a gente quer conversar hoje, no tópico da saúde da criança, com o Dr. Rubem. Muito bem-vindo. Obrigado, Jailson. Para mim é um prazer estar aqui colaborando e contribuindo. Jailson adiantou que a entrevista seria em português, mas como ele já narrou parte da minha trajetória, vocês vão perceber que meu sotaque é um pouco diferente. De qualquer forma, vou me esforçar. Sempre trabalhei aqui no IMIP e, sim, de alguma maneira eu tenho a honra de dizer que eu levei o IMIP para muitos lugares. O IMIP é conhecido hoje internacionalmente. Provas disso nós temos muitas suficientes, sobretudo através de tantos intercâmbios e convênios acadêmicos de pesquisa. Então, ter de alguma maneira iniciado isto na década de 80, que foi a época que eu vim trabalhar aqui, já são 40 anos de casa, faz parte da nossa trajetória, faz parte da nossa história. Mas, como você bem colocou, a minha origem profissional se inicia no Chile. Eu estudei no Chile. Me conta um pouquinho das suas primeiras influências. Você estudou no Chile, numa grande universidade, você vai poder dizer isso, mas o que te levou? Quais foram as suas primeiras influências que te levaram, Rubem, a escolher a área de medicina e saúde da criança, por exemplo? A medicina, venho de uma família onde não tem nenhum médico. Eu fui o primeiro médico, agora eu tenho outras pessoas, sobrinhas, né, que fazem parte mas não tinha médicos, né? Tinha professores, tinha engenheiros, tinha advogados, pessoas de diferentes áreas de trabalho. Por que a medicina? Porque eu pertenço a uma geração de estudantes secundários. Na minha adolescência, a gente tinha lá no Chile uma vinculação com a questão político-social muito grande. Eu até às vezes faço aqui comentários críticos em relação aos jovens brasileiros, porque eu acho que eles não são muito comprometidos, pelo menos não a geração atual, com a questão e com o que a série está entendendo e os problemas sociais. Então, nesse âmbito, quase todos nós, na minha cabeça, 14, 15, 16 anos, coisas como sociologia, psicologia, ou coisas desse tipo passavam pela minha cabeça como talvez o meu futuro profissional, né? Ajudar um pouco as pessoas. Mas quando foi se aproximando o momento equivalente ao vestibular de aqui, então eu fui tentando ampliar um pouco as possibilidades. Nunca passou pela minha cabeça ser da área matemática. Gostava muito de história. Meu pai, advogado e professor, foi para mim um motivador essencial de uma coisa que você testemunha, acompanha muito, né? Dentro de tudo isso, saber da história da medicina para mim é essencial, até porque a gente aplica isso todos os dias, né? As doenças das quais nós cuidamos e tratamos aqui tem muito a ver com a história do mundo, quando estamos falando do global, a história das doenças aqui no Brasil, as doenças trazidas pelos africanos, né? Então, uma parte não muito favorável para a nossa história brasileira, uma parte triste
essa migração, incluindo as doenças, os mosquitos que vieram de lá, como a gente talvez vai conversar depois. Então, no momento em que aparece a possibilidade, até como um desafio, porque tal como aqui, lá era um desafio grande passar no vestibular de medicina, mas eu enxerguei nessa possibilidade a circunstância em que eu poderia talvez desenvolver muito da minha inquietação social através da medicina, talvez tendo um foco ou uma ampliação muito grande. Então, desde aquela época, a saúde pública também entrou um pouco na minha cabeça. E você trabalhou numa área distante de Santiago, você trabalhou por vários anos como médico generalista. Conta um pouco disso pra gente. Antes disso, eu queria te contar que ao longo da vida, ao longo da nossa vida, e como eu faço parte da geração que lia muito, tem um livro que me influenciou muito. Um livro que se chama A Cidadela. Eu sempre sugiro muito essa leitura para os médicos jovens, porque ele narra um pouco a trajetória, não vou dar spoiler, mas quem puder fazer então essa leitura, narra a história um pouco de um médico jovem que recém-formado vai trabalhar no interior da Inglaterra, num lugar pobre, nas minas de carvão, sabendo que ia trabalhar com uma população pobre, cheio de uma ideologia social, e ele vai se corrompendo ao longo da história, como acontece com muitos profissionais, não só da área da saúde, e aí ele vai abandonando seus valores primitivos, e ao longo da novela, depois ele vai e termina, né? Ele de alguma maneira resgatando, mais ou menos, esse livro me marcou muito. Porque eu me identificava muito. Então, eu estudei medicina para ser médico do interior. Eu sabia que queria ser médico do interior. Então, logo que me formei com 24 anos, eu tinha habilidades em todas as áreas para tentar ser o mais resolutivo possível como médico do interior, entre outras coisas, porque eu sabia que uma das partes do sofrimento das populações do interior, que habitualmente são as mais pobres, é que muitas vezes, eles são maltratados. Nós, inclusive aqui no Brasil, até hoje, continuamos com essa condição e com essa característica. Maltratados em termos de que não recebem um tratamento apropriado, não recebem carinho e, sobretudo, resolutividade. Então, nós aqui somos testemunhas de que ônibus, ambulâncias, veículos, 4 horas, 6 horas de viagem para chegar a um atendimento que não é oferecido com qualidade. Então, um dos meus desafios, e na época lá no Chile, nós éramos avaliados, era o funcionário do Ministério. O Ministério avaliava a nossa competência e o nosso desempenho de resolutividade, e obviamente com indicadores de qualidade. Não era eu ficar, certo, e fazendo talvez coisa não apropriada, né, com os pacientes. Então a gente se capacitava de alguma maneira, e para mim era um bom desafio. Foi uma experiência fantástica, porque na faculdade lá 7 anos aprendi muito, mas aqueles 4 anos que eu fui médico do interior, eu aprendi muito, não apenas com a população e os pacientes, aprendi muito com minha equipe de saúde. Meus melhores professores à época, eu lembro, eram aqueles auxiliares de enfermagem que ficavam no nosso serviço de emergência. Porque a gente selecionava para o serviço de emergência de lá os melhores e mais experientes. De tal forma, como nós dávamos plantão de sobreaviso, eu ficava na minha casa. Se eu tinha uma pessoa experiente lá na emergência, me chamavam um pouco. Aí a gente, desde aquela época, sim, tinha algumas coisas, quando tu disse, por que a pediatria? Porque, por exemplo, um dos critérios que a gente tinha é, olha, se for um adulto que tem, sei lá, um ferimento e tal, eles resolviam muito bem, até melhor, faziam suturas melhores do que nós, faziam aqueles medicamentos antiespasmódicos para dor, mas paciente menor de 1 ano sempre foi prioridade. Entre outras coisas, porque o Chile, à época, e depois quando vim para o Brasil, nós tínhamos um indicador social que era tido, à época, nos anos 80, como talvez o melhor indicador social do bem-estar de uma população, que era a taxa de mortalidade infantil ou o coeficiente de mortalidade infantil. Então, os países, anualmente à época, as organizações Pan-Americana, Mundial de Saúde, colocavam os países numa espécie de ranking. E o ranking era norteado, né? Acho que você se lembra disso, até porque isso de aí tem gente que criticava a época por algumas coisas específicas que a gente pode comentar. Mas era isso, né? Então, o melhor país, então, países do norte da Europa, Japão. Por quê? Porque a mortalidade infantil era muito baixa. Os piores países, usualmente os países do Sudeste Asiático, muitos países da África, né? 10, 20 vezes superior. Então, a mortalidade infantil era um indicador e desde sempre, desde aquela época, nós tínhamos o conhecimento de que essa mortalidade infantil, ela poderia ser modificada.
e poderia ser modificada, e aí vem um pouco o complemento do que eu fiz, é que ela tinha que ser modificada, sobretudo, não por ter hospitais sofisticados. Até hoje nós temos essas políticas, já isso você temos comentado, né? Às vezes os nossos políticos, os nossos gestores só se preocupam de ter hospitais sofisticados, com leitos de terapia intensiva, que vão beneficiar alguns poucos pacientes graves. E nós sempre temos sustentado ideologicamente, filosoficamente e com conhecimento médico, de que a solução vai ser a atenção básica. E à época, eu estou falando da década de 80, houve um evento, que é um evento famoso na medicina, na saúde pública, que foi o encontro de Alma-Ata. O encontro de Alma-Ata, acredito que talvez algumas das pessoas que estão nos acompanhando devem ter. Aqueles que não têm esse conhecimento, sugiro que façam uma leitura, porque é um referencial. Ele marcou um antes e um depois. Alma-Ata, quase todos os governantes do mundo se reúnem naquela época República Soviética para firmar um acordo em que se define, a época, anos 80, um propósito, um destino, que era, eu tenho isso até agora, está no meu DNA, saúde para todos no ano 2000. Pessoal, era saúde para todos no ano 2000. A gente está em 2024 e não conseguimos. Mas esse era o propósito e definia que isso só poderia ser atingido através de um fortalecimento da atenção básica. Então, esses são mais ou menos os primórdios da minha... Perfeito, e é muito interessante ouvir você falar de a Cidadela, inclusive. Você deve ter feito muitas visitas domiciliares, como o protagonista do livro faz, escrito, né, por um médico escritor, salvo engano, escocês, e que um pouco contou das suas próprias... E é interessante como isso é atualíssimo, né? E apesar do livro se passar num horizonte histórico, é muito interessante como isso é muito, muito atual. E todos os determinantes sociais, e me parece ficar claro porque que mais tarde você é uma grande referência, por exemplo, na estratégia IDP, que é a estratégia de atenção integrada às doenças prevalentes na infância, como instrumento baseado em evidência de intervenção para a redução da mortalidade, inclusive mortalidade infantil. Mas a gente vai chegar lá daqui a pouco. Eu só queria um pouco retomar, você então teve essa experiência na saúde como um médico generalista, mas pelo coração foi trazido ao Recife e foi residente do IMIP. Conta um pouco dessa sua experiência do IMIP, chegar ao IMIP. Eu entendo que toda a filosofia da pediatria social do professor Figueira deve ter falado muito alto aos seus olhos, né? E a seus ouvidos. E me conta um pouco como foi essa primeira experiência, porque depois disso, né, você continua na casa e passou a levar essa mensagem para várias partes do mundo. Eu depois vou querer explorar um pouco da sua experiência na África, na América Latina, mas a sua chegada aqui no IMIP, conta como foi. Isso já deu um spoiler, né? Porque ele disse que eu vim por motivos do coração. Então, na época, a cardiologia do IMIP não era tão famosa. Hoje é bem mais famosa, né? Mas foi para assuntos sentimentais. Mas, na verdade, aconteceu da seguinte forma. Eu já conhecia indiretamente o IMIP antes de conhecer uma residente do IMIP, que hoje é minha esposa. Então, esse é mais ou menos o resumo da história. Mas eu estudava muito lá num serviço que era dirigido por um professor que se chamava Júlio Meneghello. E Júlio Meneghello era amigo pessoal do professor Fernando Figueira. O livro que nós não utilizávamos livros americanos. Em muitos lugares se utilizavam livros de pediatria americanos. O nosso livro de pediatria se chamava Pediatria Social. Então, o professor Meneghello e vários outros professores na América Latina, incluindo o professor Figueira e algumas outras pessoas, à época o professor estudou em São Paulo, posteriormente veio para cá, mas, então, nesse livro de Pediatria Social, o professor Figueira já era autor de alguns capítulos de doenças tropicais que eu não conhecia, vim conhecer aqui quando vim para cá, mas o capítulo de malária estava lá, escrito pelo professor, esse livro, na verdade, tinha muitos outros autores da América Latina como um todo, então eu já me encantava, até porque, à época também, eu gostava muito de literatura latino-americana, posso confessar até hoje que Gabriel Garcia Marques é meu autor favorito, li tudo que tem de Gabriel Garcia Marques. Então, essa questão da literatura latino-americana, da medicina latino-americana, de tanta coisa, de tanta riqueza, né? Então, nesse livro, eu conheci um pouco da medicina do Caribe, de Centro-América, países como os nossos,
quando digo nossos, do Cone Sul, Argentina e Chile, beneficiados pelo clima temperado, praticamente sem doenças tropicais, eram totalmente desconhecidas, né? E quando você começar a viajar um pouquinho para ver os outros autores, então já no Peru, já na Bolívia, Paraguai, Brasil, então, né? Aquela riqueza de doenças que ainda hoje, então, desde aquela época eu conhecia doenças que ainda hoje a gente não temos tido a possibilidade de solucionar. De tal forma que, então, o IMIP passa a ser uma realidade para mim quando eu conheço pessoas que começam a frequentar. Lá era a época a Organização Pan-Americana da Saúde pagava bolsas para pessoas de toda a América Latina para ir conhecer o nosso projeto de saúde rural. Nesta saúde rural, que era onde eu trabalhava, numa pequena cidade de 15 mil habitantes, incluíamos saúde indígena também. Então, meus primeiros contatos com saúde de primeiro nível de atenção, de comunidade pobre e saúde indígena foram nos meus primórdios de vida profissional, 24, 25, 26 anos. E nesse contexto, então, que eu conheço algumas pessoas do IMIP, como você colocou, então, incluindo a minha esposa, que à época era residente de pediatria. Então, eu ainda não tinha assim, muita clareza da pediatria. Eu ainda pensava que talvez iria ser sanitarista. Eu pensava que iria seguir saúde pública. Mas aí comecei, depois aí já na relação, comecei a ter pressões, né, aquelas coisas que então fazem parte da vida familiar. Então, e sanitarista, a gente vai ter um orçamento razoável. Então, como ele era pediatra, então eu disse, sim senhora, né? E aí aprendi um pouco o que era isto, mas eu tive a influência e o conhecimento do IMIP, como funcionava através dela. De tal forma que quando a gente casou, meu primeiro contato profissional vindo para cá, para Pernambuco, foi o IMIP. Conheci o professor a gente desde o início, com o professor Figueira, teve uma relação muito especial por um motivo que talvez poucas pessoas saibam. O professor Figueira, nas suas origens, quando ele se forma aqui, ele não foi ser logopediatra lá em São Paulo. Ele passou aqui 6 anos sendo médico do interior, numa cidade aqui, Quebrangulo, né? Então, é a divisa de Pernambuco com Alagoas. Então, essa vivência do professor sendo médico do interior, quando eu cheguei aqui, ele começou a me perguntar, e você é de onde? Estava fazendo o quê? Nós tínhamos, às vezes, assim, uns papos memoráveis dessa nossa experiência e vivência de médico do interior. Mas eu acho que é muito interessante, porque todos esses elementos que você está contando vão explicando naturalmente o que depois vai acontecer. Porque você se torna, né, esse primeiro contato com a saúde indígena, ainda lá no Chile, essa proximidade, essa vinda para a pediatria social, seu interesse por doenças infecciosas, que são extremamente sensíveis exatamente a esse contexto que vai além do ato da prática de saúde, que fala sobre sociedade, sobre sociologia, sobre antropologia, sobre cultura, e isso explica muito dessa sua trajetória, que lhe levou, por exemplo, e eu depois queria explorar um pouco isso, a representar o IMIP e também a apresentar sua experiência como consultor em vários países africanos, especialmente Moçambique e Angola, suas passagens por vários países da América Latina, e mesmo que sejam em territórios brasileiros, por nações culturalmente bastante características, que são as nações indígenas. Então eu queria lhe convidar para a gente poder falar um pouco desses aspectos também. Uma das coisas que às vezes fixa o profissional de saúde num determinado lugar, quando ele sai do lugar onde ele se formou, certo? É estabelecer talvez um vínculo familiar. Quando nós, uma experiência posterior, quando nós começamos a fazer a residência em Petrolina, então nós sabíamos que muitos dos residentes que chegando de fora fossem lá em Petrolina, jovens, 24, 25, 26 anos, se eles estabelecem vínculos familiares, estabeleceriam raízes e assim aconteceu. Alguns companheiros meus, à época médicos do interior lá, casaram com pessoas de lá e ficaram sendo médicos do interior. A minha preocupação só era suas histórias de solteiro. Então, aí... Mas essas histórias de solteiro permitiam, por exemplo, que eu pudesse me integrar, que é verdade, pudesse me integrar muito mais à vida, e isso faz parte também da história. Pudesse me integrar a muitas atividades, outras que às vezes talvez o compromisso de um homem, assim, com compromisso casado, não teria tempo. Isso me fez participar ativamente de uma série de atividades
da vida cotidiana, do cotidiano. Então, eu era visto, não era visto como uma pessoa mais deles, era um integrante. Eu era do corpo de bombeiros, lá no Chile os bombeiros são voluntários. Era participante do clube de pesca e caça, tiro, né? E aí eu sempre conto a história de Alexander Fleming. Já comentei contigo. Alexander Fleming, que descobre a penicilina, ele era mais famoso porque ele era um excelente atirador e não porque fosse um bom microbiólogo. Então, só contando estas coisas que às vezes fazem parte de por que a pessoa se localiza ou se fixa num determinado lugar. Então, depois dessa experiência, eu vim para cá. Depois dessa experiência de ter sido médico do interior, então, foi naquela época que conheci, então a vida me trouxe para cá. E chegando aqui, então, eu não tive experiência em São Paulo, não tive experiência no Brasil rico, vim logo para o Brasil pobre, o Brasil. Então, lembro que a primeira coisa que eu fui estudar era, além das doenças prevalentes, os indicadores de saúde, incluindo, ainda me lembro, né, a mortalidade infantil. Então, a mortalidade infantil à época, aqui em Pernambuco, era em torno de 60 por mil, 60 por mil. Então, isso significa 6%. Era muito alta, no contexto latino-americano era muito alta. Muito maior que a chilena, muito maior que a chilena. Porém, esse 60 por mil aqui em Pernambuco traduzia uma média de alguns bairros ou lugares de Recife comparáveis com alguns países europeus. E muitos municípios do interior nossos era acima de 100 por mil. 10% das crianças que nasciam iam morrer antes do primeiro ano de vida. Então, essas eram cifras comparáveis com países muito pobres. E então, quando a gente fazia a comparação, que ainda persiste, com as outras regiões do Brasil, era doloroso. Porque a gente então claramente definia, temos um Brasil rico, um país pobre. Né? Um país com dedicação, com interesse, talvez dos gestores, dos políticos, dos recursos, e outro, Brasil norte-nordeste, sobretudo norte-nordeste, que é um pouco abandonado e que sofre até hoje ainda, né, desse um pouco descaso, né, mas no caso específico da saúde infantil, das doenças da pobreza. Então, quando você coloca, e como então é que surge nessa evolução, é o IDP, as doenças prevalentes da infância. Todos os países da América Latina, durante os anos 80, tínhamos programas específicos das doenças que mais matavam crianças. Então, eu lembro, aqui e lá, e em quase toda a América Latina, tinha um programa específico para doenças diarreicas. Então, nossa política, nossa, e digo nossa, tanto no Chile, quanto na Argentina, quanto na Colômbia e no Brasil, fazíamos capacitações específicas dos nossos profissionais de saúde, né, em diarreia. Então, essa pessoa sabia muito de diarreia. Tinha a das doenças respiratórias, as IRAs, assim chamavam, né? Infecções respiratórias. Então, capacitávamos nossos profissionais em isso. Aleitamento materno, que durante os anos 60 tinha sido meio abandonado, a pressão da indústria foi muito grande para que as senhoras não amamentassem seus filhos. Vamos resgatar o aleitamento materno. Então, tinha capacitações específicas só de lactância materna. Vacinas, pessoal, as vacinas estão surgindo, tínhamos mais vacinas, aí tinha capacitações específicas. Desnutrição, gravíssimo problema, até hoje, infelizmente, você sabe muito bem, trabalhamos, o IMIP, eu também, com saúde indígena, até hoje, 2024, passamos vergonha por algumas comunidades, sobretudo indígenas, com situações de desnutrição grave. Então, o que aconteceu? E daí então o termo integrada. Então, as autoridades à época, lideradas pela Unicef, pela Organização Mundial de Saúde, né, e muitos pediatras contribuindo, olha, quando uma criança às vezes vai e procura assistência, nem sempre só tem o problema da diarreia. Essa criança também tem um problema nutricional e também está com atraso das vacinas. Então eu tenho que me preocupar de uma maneira mais integral. Eu não vou só tratar da diarreia de João. Eu vou tratar de João, que tem diarreia, mas que está com atraso vacinal e que tem um problema nutricional aqui detectado na sua curva de crescimento. Aí então se incorpora atenção integral. E no início, nem sempre todo mundo manteve, era doenças. Por quê? Porque muitas pessoas diziam, então eu só vou atender e receber as crianças quando estejam doentes. Então muitos de nós, eu inclusive, eu dizia, e por que não saúde? Né? Então, para que porque dava a sensação de que nós tínhamos que ficar aguardando a criança ficar doente para ela vir para o nosso sistema.
Então, a intenção era, e por isso que, retomando então aquele conceito do alma-ata, atenção básica. E na atenção básica, a gente faz atendimento de doenças também. Mas é lá, sobretudo, que a gente pode fazer a prevenção, desde sempre, até hoje. E essa estratégia que você acaba de descrever muito bem, ela tem sido extremamente válida e em várias partes do mundo. Eu me lembro que um dos livros também, além de A Cidadela, que me influenciou, foi um livro chamado Onde Não Há Médico, de David Werner, que eu me lembro que eu comprei ainda no ensino médio. Morley. David Werner. O David Morley é o livro da pediatria. Também Onde Não Há Médico? Que também não é um livro que tem um título que eu não vou lembrar agora, mas que o professor também falava, David Morley. Inclusive, David Morley abre, salvo engano, com um poema da poetisa chilena Gabriela Mistral. Gabriela Mistral, exatamente, belíssimo. Onde não há hoje. El niño no puede esperar. Su nombre es hoy. Su nombre es hoy. Seu nome é hoje, exatamente. Então, belíssima essa história. Mas eu queria também retomar, Rubem, que você falou aqui da questão das populações, quer dizer, doenças negligenciadas, né? Ou seriam populações negligenciadas. E fica muito claro quando a gente fala de doença da pobreza, de que é muito mais uma questão das populações que não têm a atenção devida, seja pela questão econômica. Isso se multiplica em várias partes do mundo. E você, como embaixador do IDP, né, você que vestiu a camisa, duas características. Primeiro que a atenção integrada permite um cuidado integrado, pensando na atenção primária, é extremamente efetivo na redução da mortalidade infantil e empodera, né, as pessoas com instrumentos validados, empodera as pessoas, inclusive em regiões em que há carência de profissionais de maior tempo de treinamento, por exemplo. Então, isso realmente tem feito muita diferença. E você, então, rodou vários países, Moçambique, Angola. Me conta um pouco sobre essas experiências na África, na América Latina, porque eu acho que isso vai ser rico também para o nosso público. Então, na década de 90, 93, 94, a Organização Mundial de Saúde então começa a desenvolver isto que se tornaria a política central na saúde infantil, que seria o IDP, IMCI em inglês, né, da atenção integrada às doenças prevalentes da infância. Então, na verdade, não fez uma coisa muito diferente, muito mágica. Pegou tudo aquilo que estava por separado e integrou tudo num determinado tipo de capacitação, definiu que era uma capacitação que não definiria diagnósticos específicos, portanto, não precisava de médicos especialistas, em muitos lugares nem de médicos. O conceito era o trabalhador de saúde que atende criança. Então, quem já trabalhou, como você também já trabalhou, em muitos lugares você não encontra médicos, encontra enfermeiros, encontra auxiliares de enfermagem, técnicos de enfermagem, e são eles que prestam atenção às crianças, incluindo crianças pequenas. Então, eu tenho que capacitar estas pessoas sem sofisticação, sem palavras difíceis. Não preciso que ele me faça um diagnóstico apurado, né? Isso de aí fica para nós aqui dentro de um hospital-escola, né, com muitos recursos, com estudantes, com residentes e tal. Na realidade da atenção básica, o que nós precisávamos era definir situações, incluindo, e então nisso a estratégia IDP foi muito acertada, porque o primeiro foco, à época, era diminuir a mortalidade infantil naqueles lugares onde seja acima de 40 por 1000. Então a estratégia basicamente iria ter uma melhor efetividade nesses lugares, entre os quais nós, à época, o Brasil estava cheio de municípios, sobretudo na região nordeste, tá, que tínhamos mortalidade acima de 40 por 1000. Então, a primeira coisa que definia era sinais de perigo. Então, eram sinais simples, que qualquer pessoa poderia reconhecer, e isso fazia parte da capacitação, na qual uma primeira atenção, alguma coisa poderia ser feita, mas a criança com segurança tinha que ser logo e rapidamente encaminhada, né, a um hospital, a um centro de referência. O que na teoria é lindo, porque na prática em muitos lugares às vezes, por exemplo, muitas comunidades na África, como tu transferes de noite, quando não há estrada, quando não tem iluminação e não tem um veículo. Então, tudo isso teve que ir sendo adaptado. A estratégia, quando ela foi gerada, então era entregue para cada país. Nós recebemos, nós Brasil, nesse momento já estava trabalhando aqui no Brasil há mais de 10 anos. Então, a Organização Mundial de Saúde e a OPAS, quando nos treina, né, nós fomos o primeiro hospital brasileiro a ser treinado,
inclusive não foi aqui, fomos para o Peru, que foi o primeiro país que começou a incorporar isto. Então nos entregaram o material e disse, agora vocês levem para lá e com vossas autoridades, inserido na realidade do Ministério, então inserido na realidade do SUS, isto não poderia estar separado, isso é super importante, isso tem que ser esclarecido, né, para não ter confrontos com as autoridades locais. Então levem e façam a adaptação melhor. Porque às vezes eram sugeridos, por exemplo, medicamentos que poderia ser que estivessem aqui, mas não estivessem lá. Tá? Então, no ano 97, nós começamos a realizar, aí a OPAS nos otorga, reconhece a nossa competência, a nossa capacidade de nós sermos o principal centro formador. E durante vários anos, no início, além de estar realizando capacitações fora daqui, pessoas vinham de toda, inclusive vieram da África, né? As primeiras pessoas que vieram das colônias portuguesas para fazer o curso de capacitação do IDP, que eles depois chamariam de ID, foi aqui no IMIP, né? Ano 97. Então, a partir... Já ex-colônias, ainda bem, já ex-colônias. Já ex-colônias, mas... Falavam português. Falavam português, já ex-colônia, mas ainda com guerra civil. Que era um elemento importante, sim. Porque nas minhas primeiras experiências lá, uma das coisas que o pessoal me alertava era, olhe, você vai para lá, mas você só vai poder ficar em tal lugar. Porque para esse tal lugar não se permite que vão consultores expatriados, porque ainda tem guerra civil. E a guerra civil, né? Todas as guerras civis que aconteceram foram diretamente ligadas ao passado colonial. E você contou também, acho que é um aspecto muito interessante, de que toda a sua experiência acabou levando você hoje, por exemplo, né, fazendo um pouco mais, fazendo aqui uma ponte histórica de muitas coisas que aconteceram, mas você lidera 2 programas muito importantes, que eu queria que a gente pudesse falar um pouco sobre eles, e aí resgatando também do passado. Um é o Programa da Saúde Indígena, e o outro é a questão do time de resposta rápida nas situações de emergência, como, por exemplo, e juntando os dois, você esteve envolvido numa resposta recente, você falou aqui, em 2024, quando a população Yanomami, né, 2023, na verdade, acho que 2022 pela primeira vez, depois de 2023 se repetiu, a necessidade de uma intervenção nutricional, né, de diagnóstico e intervenção nutricional, utilizando exatamente as ferramentas localmente aceitas pelas populações Yanomami. Mas essa história com os indígenas começou lá muito antes. Eu queria que você contasse um pouquinho, desde o tempo do Mato Grosso do Sul, com as populações e as etnias que você entrou em contato, e se puder falar na questão da nutrição, mas também das doenças transmissíveis, porque, por exemplo, o sarampo foi reintroduzido no Brasil a partir de uma crise, né, num país vizinho, e a imigração trouxe problemas. Então, tudo isso se relaciona com a saúde global. Queria te convidar para falar um pouco sobre esses 2 pontos. Perfeito. Então, nós começamos a fazer retomando um pouco o IDP, começamos em 97, 98, e em 2003, também a Organização Mundial de Saúde desenvolve um protocolo específico para o manejo da malnutrição grave. E este protocolo para o manejo da malnutrição grave, infelizmente, ensejava que para estes pacientes que morriam muito, uma coisa que eu queria contar para vocês aqui é que, à época, a malnutrição grave, ela, às vezes associada ou não, tinha uma letalidade próxima de 40%. Pacientes com malnutrição grave, 4 de cada 10 meninos morriam. E aí era muito doloroso porque o tratamento não era uma radiografia, não era um leito de UTI, não era uma medicação, um antibiótico novo, era comida. E aí, sempre, até hoje eu mantenho minha crítica, então, por que nos entregam a área da saúde como que fosse uma doença, a malnutrição, quando na verdade não é uma doença, é uma macela social, porque o tratamento essencial destes pacientes era comida. Então, vir comer... Tratamento e prevenção. Então, vir comer. Então, exatamente, vir comer dentro de um hospital, quando na verdade não é o melhor lugar para estar comendo, né? Tem que estar comendo em casa. Mas, enfim, vamos chegar lá. Então, se desenvolve este protocolo para o manejo inicial dos pacientes dentro do hospital, para que eles não morressem. Mas este protocolo, então, tinha várias etapas. O manejo inicial intra-hospitalar, depois o manejo de transição, e depois, durante meses, o manejo comunitário ambulatorial, sobretudo no intuito de não repetir o problema, ok? E aí,
a Organização Mundial de Saúde precisava de que este protocolo, desenvolvido em 2003, fosse validado. Então, são coisas metodológicas, né? A gente pode explicar assim, não sei o tipo de plateia que está nos vendo, mas quando tu propões uma ideia, tem que ver, na teoria está linda. Eu fiz isso com o Dr. Jailson, com João e com Pedro, numa salinha confortável, com água e tal, mas e na prática lá, pés no chão, vai funcionar? Então, sempre a Organização Mundial de Saúde escolhe algum lugar onde, como tinha sido feito a IDP, vamos levar para validar este protocolo. E um dos lugares escolhidos no mundo foi aqui o IMIP. Foi inclusive a tese de doutorado de uma distinta colega nossa, a doutora Ana. Então ela desenvolve a tese de doutorado na aplicação do protocolo, numa condição bastante próxima do ideal, mas o impacto foi o resultado essencial. Diminuiu para menos da metade a letalidade destes pacientes. E dentro do manejo, essencialmente o que a gente trabalha são alguns tipos de dietas que são dietas baratas, simples, que qualquer comunidade pode ter. Nenhuma dessas dietas tem vínculo com a indústria alimentícia. Então são coisas que tu tem com ingredientes locais, tu pode fazer a alimentação dos pacientes. Os poucos tratamentos envolvidos são habitualmente medicamentos que qualquer tipo de sistema de saúde pública deveria ter. Não tem nada de sofisticado, muito menos exame sofisticado. Esta experiência de 2003, 2004, assim validada, facilitou que em 2005, então, quando tu fala assim de um time, assim como um time de resposta rápida, em 2005 acontece uma emergência nutricional em Mato Grosso do Sul. Acredito que muitas pessoas talvez conheçam isso porque foi amplamente noticiado, repercussão política gigantesca, teve CPIs federais, CPIs estaduais, porque na época os índios guaranis kaiowás, a principal etnia, certo, da região sul de Mato Grosso do Sul, especificamente Dourados, que era a época a segunda cidade, né, depois de Campo Grande, a capital. E então as comunidades guaranis kaiowás de toda essa região e de vários municípios, incluindo fronteira com o Paraguai, começaram a ter uma letalidade gigantesca por desnutrição grave com as doenças associadas. Então o Ministério da Saúde solicitou ajuda, né, de quem tivesse algum grau de expertise em relação a isto. E o IMIP, né, como muitas outras vezes antes e depois, e continuamos, né, foi contactado e rapidamente nós fomos lá. Passamos com alguma equipe nossa praticamente um ano, prestando colaboração, ajuda e assistência às equipes de saúde locais lá. A primeira capacitação, a primeira coisa que a gente fez foram as capacitações nestes protocolos de manejo da desnutrição grave. Porém, logo, né, pela nossa experiência, logo a gente notou que não era só isto o suficiente, que também precisávamos fazer algum tipo de capacitação, orientação, atualização em relação às doenças prevalentes. Então, o complemento durante aquela época foram muitas capacitações para todos os times de atenção, sobretudo com foco nas equipes de saúde indígena. Então, durante 2005 e 2006, nós fizemos muitas capacitações, tínhamos uma equipe, né? Aí, bom, não, vai sair na edição, mas eu externo meu agradecimento de poder ter contado aqui dentro desta casa com colegas de saúde, médicos e enfermeiros, que tinham vocação, não era fácil chegar lá. Eram viagens de 24 horas, às vezes ficávamos em lugares muito gostosos, outras vezes não. Então, nem sempre era assim muito confortável. Mas a experiência profissional e o sucesso que a gente teve foram gratificações gigantescas. Não só pessoal, a título pessoal, mas também institucional. O IMIP ficou desde aquela época credenciado como para ser a instituição que iria ajudar, colaborar ou facilitar. Então, desde aquela época de 2005, 2006 para frente, então, inúmeras vezes, o Ministério da Saúde, a Organização Pan-Americana, Unicef, outras instituições, né, nos solicitaram colaboração. Nessa mesma época também, início então da década de 2000, o IDP que já estava, né, independente da parte da denúncia, o IDP que já estava muito disseminado, começou a ser, de alguma maneira, implantado em países africanos de língua portuguesa, com algum tipo de suporte de Portugal, que eles sempre prestaram assistência. Então também nossos times foram, e aí eu tive também a oportunidade de colaborar
em 2001, 2002, 2003, várias vezes, sobretudo em Angola e Moçambique. Sobretudo em Angola e Moçambique, então, para fazer, especialmente lá eram as capacitações do IDP. Corroborando o que você, Jailson, disse, quem eram os profissionais que à época nós capacitávamos? Na imensa maioria eram enfermeiros e técnicos de enfermagem. Eu me lembro, uma das cidades à época, Nacala, linda, no norte de Moçambique, 60 mil habitantes, tinha 2 médicos. Então, aí vocês poderão imaginar que esses 2 médicos não estavam na atenção básica assistindo crianças. Então, quem atendia as crianças, né? E aí, um problema seríssimo era realmente a falta de capacitação, uso excessivo de medicamentos, sobretudo antibióticos, qualquer coisa. Então, isso você também já teve suas experiências e vivências nessas realidades. Então, é muito difícil você lidar nessa realidade com a necessidade de capacitar um pouco melhor as pessoas para oferecer um pouco mais de qualidade e, sobretudo, ter um impacto em redução da mortalidade infantil. Curiosamente, não era difícil, porque a mortalidade infantil, quando é muito alta, poucas coisas que você faça, com 1 ano, 2 anos, você já começa a ter impacto. Quando a gente... Sim, do ponto de vista dos economistas da saúde, diriam que seria uma intervenção altamente eficaz, né, por cada dólar gasto, né? Então, quando você analisa friamente essa questão das intervenções, é muito, o que parece simples, né, que tem difícil, exatamente a dificuldade, é exatamente a implementação nas condições práticas difíceis, como você falou, mas que tem um impacto extraordinário, exatamente porque são intervenções simples, mas conseguem ter, segundo os economistas, por cada dólar gasto, ou cada real gasto, um grande impacto nos indicadores de saúde, sobretudo gerando um ciclo mais positivo e virtuoso, no sentido de que as crianças que sobrevivem, né, aquelas comunidades que têm mais saúde, vão acabar sendo comunidades que vão ser economicamente mais ativas, e o futuro daquelas vilas, aldeias e comunidades acaba sendo melhor determinado por essas questões. Então, o impacto direto na mortalidade infantil, mas o impacto quase que intangível, né, no desenvolvimento futuro daquelas comunidades. Eu acho isso extremamente interessante. E obrigado por ter também tocado nesse ponto. Eu acho assim, é maravilhoso. Eu até fiz menção aqui a questão das nações indígenas, mas na verdade, acho que a linguagem mais moderna são os povos originários, né? E você teve contato com os Guarani e Kaiowá, que você já falou, com os Terenes, com o Chucuru, Funiô e Pancararu aqui em Pernambuco, mas também com Xavante, os Ticunas, os Yanomamis. Me conta um pouco, o que você aprendeu, né? Porque você falou que desde lá, da sua experiência no Chile, e a sua integração na comunidade, tinha coisa de aprender, né? O processo freiriano, né? De que todo o conhecimento não só passa o conhecimento, mas é um diálogo. Conta um pouco dessas experiências. Se tiver um caso para contar, fique à vontade também. Eu vou começar pelo Chile, porque é meu país, e eu fico emocionado, porque depois de sair há 40 anos de lá, mas depois eu tenho voltado para aquela região onde eu trabalhava. Numa das últimas visitas que eu tive lá no hospital onde eu fui médico generalista, eu tive assim, o enorme prazer de encontrar que no terreno, no pátio assim, do hospital, tinha uma ruca. Ruca é a maloca, né, indígena. E nesta ruca, dentro dela, no jardim do hospital. Então, o formato tradicional circular, lá dentro tinha aqueles desenhos indígenas do meu povo mapuche, né? Então, em que eles dão muita importância à mãe natureza, né? As 4 estruturas, ar, vento e tal, né? Então, estava tudo se desenhado. No meio desta ruca, o lugar para colocar o fogo, que é a tradição também deles, né? Uma estrutura assim meio piramidal, então o fogo e a fumaça tem que sair lá para cima, aos céus. E aí, isso daí é porque já o hospital tinha contratado 3 funcionários que eram indígenas. Então, um deles já era técnico de enfermagem, mas as outras 2 eram machis. Machis seria o equivalente a um pajé. A um pajé. Então, elas eram contratadas pelo Ministério, eram pagas, eram funcionários do Ministério. Então, os pacientes, em chegando lá, eles tinham, desculpa se em chegando não é muito português, aí tu edita, né? Porque às vezes nem sempre meu português é perfeito. É o charme do português com esse sotaque. O paciente, então, que chegasse lá,
Então, ele poderia, se quisesse, ter acesso aos 2 tipos de medicina, sem nenhum tipo de restrição. Então, a direção do hospital já tinha incorporado, e isso daí estava acontecendo em praticamente todo o território indígena do sul do Chile, que, como vocês talvez alguns saibam, é um território com muitos problemas. Até hoje nós temos também como aqui, mas o território indígena dos povos originários chilenos é um povo muito briguento, muito reivindicador até hoje. Então, teve um governo lá no Chile, independente da cor política, mas era uma presidenta, certo? Que é pediatra, que é pessoa conhecida minha porque fizemos pediatria juntos, que ela teve um pouco esse tino de colocar então o conhecimento dos povos originários, né, e da saúde dentro da nossa estrutura. Então casou perfeitamente. Eu gostaria que isso existisse e acontecesse aqui. Existe mais ou menos. Na verdade, na prática, a gente vê que existe muita discriminação. Te conto isso porque era lá do Chile e eu tentei trazer isso um pouco para cá e sempre proponho de que maneira a gente poderia integrar isto nas experiências nossas. A pediatra que o Dr. Rubens se refere é Michelle Bachelet, que é atualmente, acho que na Organização das Nações Unidas, a responsável pela questão do direitos humanos e mulher. É uma figura, uma liderança importante globalmente, né? Uma pediatra que muito possivelmente também lhe influenciou. E independente das cores políticas, você tem dito que as políticas públicas podem e sim devem fazer diferença, independente do verniz, e você está exatamente colocando um desafio para o Brasil, né? O Brasil que tem, aqui Pernambuco é o segundo estado com mais etnias indígenas do país, e apesar de quando a gente pensa na população dos povos originários, a gente pensa muito na região norte, claro, mas estão, né, espalhados em todo o país, e essa visão da competência cultural, inclusive, de trazer essa linguagem e essa resistência dos povos, né, porque acaba sendo um exercício de resistência histórica. E conta um pouco dessa experiência e compartilha também das dificuldades. Então, a saúde indígena nossa, e nós temos bastante experiência, né? Porque eu queria ressaltar que, por exemplo, a partir daquelas experiências em Dourados, Mato Grosso do Sul, o IMIP se credencia perante o Ministério, perante a Organização Mundial de Saúde, como uma instituição que tem expertise, que tem condições de trabalhar. E a partir de 2011 aproximadamente, nós somos a organização social que gerencia a saúde indígena. Começamos com 4 ou 5 estados, atualmente nós gerenciamos a saúde indígena de toda a região Nordeste, desde a Bahia até o Maranhão. Então, e além disso, muitas vezes nós somos consultados para ir, e aí então, um segundo momento, né? Já comentamos o primeiro momento, a emergência nutricional 2005-2006 em Dourados, o IMIP esteve presente lá fazendo capacitações, uma lembrança fantástica, Jason, que tem daquela época, com 7 meses, a gente tinha conseguido diminuir a mortalidade infantil em 2/3. Uau. Se era 70, passou para 20 e poucos, em menos de um ano. E o que a gente fez? UTI? Não. Recurso sofisticado? Não. Foi essencialmente os protocolos da manutenção, fortalecimento da atenção básica. Obviamente que o governo teve que dar comida para a comunidade indígena. E por que tinha que dar comida? Porque a comunidade indígena nesses territórios foram perdendo eles eram basicamente agricultores. E eles foram perdendo terra, todo mundo sabe dessa história. Então eles foram sendo confinados, em Dourados, inclusive, 2 das aldeias são bairros da periferia da cidade. Então, eles não têm, né, aquela cultura deles plantarem, colher e tal, criar seus animais e tudo isso foi desaparecendo porque os territórios deles foram sendo ocupados. Essa é a parte política que a gente não vai entrar, mas que tem a ver, sim, a gente não pode não reconhecer que isso aconteceu. Na região norte é bastante diferente, porque na região amazônica temos muitas aldeias, muitas etnias que estão praticamente, como o pessoal diz, não contactadas. Então, eles são muito primitivos ainda. Lá o problema não é não ter território, o problema deles é simplesmente a falta de acesso que você tem. Então, vou contar só uma coisa que acontece até hoje. Vacinas. Então, vacinas. Brasil, luxo, orgulho.
na década de 2000, início de 2000, cheio de prêmios o Brasil. Cobertura vacinal, né? Você já trabalhava conosco, você se lembra, gosta de saúde pública. Então, nós éramos premiados, o Brasil era premiado. Cobertura vacinal de 95% para cima em muitas coisas. De lá para cá, a gente desandou. Mas, na saúde indígena, sempre isso foi um desafio. E aí eu vou colocar, então, alguns exemplos práticos. Na região amazônica, de Manaus para dentro, não existe estrada. Então, é tudo pelo rio ou por cima. Por cima é muito caro. Por cima é muito caro, tem aviões e tal e tal. Então, é tudo pelo rio. Mas, independente dos desastres climáticos que a gente tem que comentar e que tem uma incidência grosseira na saúde infantil hoje em dia, desde sempre, a época tem uma época chuvosa e tem uma época sem chuva. Na época chuvosa, os rios lá na região amazônica, eles crescem muito. Manaus, a capital, fica cheia d'água. O rio sempre, o que aconteceu em Rio Grande do Sul, nunca foi novidade em Manaus. Sempre no mês de junho e julho, o rio sai, entra pelo menos 2 quarteirões no centro de Manaus, as pessoas têm que construir calçadões de madeira que vão ficar ali 2 meses. Porque tem 1,5 metro de água dentro. Mas é tradição, o pessoal não se incomoda. O porto de Manaus, inclusive, é um porto que fica boiando, né? Então, isso facilita muito o transporte porque os rios estão cheios. Mas quando o rio seca, algumas comunidades ficam praticamente sem acesso. Não tem. Então, e o que acontece? Ah, mas é uma comunidade pequena, só tem 80 famílias. Mas essas são as famílias em que precisamente, se você desassiste do ponto de vista geral, e especificamente do ponto de vista de vacinas, se aparecer um caso, por exemplo, pela migração, pelos venezuelanos, que vou comentar a situação depois da migração da Venezuela, apareceu um caso de sarampo, vamos repetir a história de 500 anos atrás. Porque nada matou tanto indígena brasileiro ao longo da história como as doenças que os europeus trouxeram, notadamente a influenza e o sarampo. Então, se aparece um sarampo numa população não vacinada e as crianças estão desnutridas, a gente vai repetir uma história de 500 anos atrás. Em circunstâncias que hoje em dia ninguém se assusta com sarampo numa criança bem alimentada, nem se interna, está vacinada, está protegida. Então, aquela questão com exceção do grave problema que inclusive afeta países europeus, né? Que é a negação dos movimentos anti-vacina e negacionismo. Mas eu posso te garantir que nas comunidades indígenas isso não acontece. Indígena gosta do dia das vacinas. Até uma festa, porque olha, vai chegar a vacina. A comunidade está lá. As coberturas continuam sendo, as coberturas aqui em Pernambuco, por exemplo, são muito altas. Então, são boas, até porque é a festa, porque a comunidade vai. Além disso, não chega só vacina. Habitualmente chega cesta básica, habitualmente chega em algumas outras coisas, tá entendendo? A comunidade se junta. São 2, 3 dias de festa. Mas o que interessa, sobretudo, é ter garantia a cobertura vacinal. Mas o problema é como você chega naquelas comunidades em que você só chegava pelo rio quando o rio está seco. Não tem como. Aí, às vezes, eu admiro, tiro o chapéu para algumas das nossas equipes lá, porque para chegar, às vezes, é para vacinar, isso não é exagero, então isso daqui eu conto para vocês, porque isso daqui, se por acaso, em algum momento, alguma dessas comunidades, eu tenho a maior admiração por vocês. 6, 7 dias caminhando, carregando um barco, porque em algum cantinho tem água e vai no barco, e nos outros lugares carrega no barco com a comunidade local para chegar com vacinas para 60, 70, 80 brasileiros indígenas. Isso é admirável. Isso não existe em outros lugares, não. Isso só essas pessoas que fazem. E não é porque ganham mais dinheiro, não. É simplesmente vocação, é dedicação, é compromisso. E isso daí eu coloco como exemplo, Jailson, porque quando às vezes a gente vê tanta burocracia burra, que impede, e você tem experiência nisso, que impede às vezes que os insumos apropriados e adequados cheguem em tempo hábil, se chamem vacinas ou outras coisas, então é de doer o coração, de como às vezes a gente tem pessoas que são tão insensíveis em relação a isto. Eu queria colocar, me lembrei de uma coisa, quando tu falavas de aquilo que os economistas falam na área da saúde, quando tu investes $1 e quanto é o retorno. Eu me lembro que nos primeiros trabalhos que a gente fez lá em Angola e em Moçambique, o esquema vacinal era muito simples. Era uma vacina BCG, era aquela que chamava vacina tríplice, que incluía tétano e sarampo. Eram 6 vacinas. Mas naquela época a cobertura vacinal
em muitos lugares era menor que 50%. De tal forma que uma das causas mais frequentes de óbito em crianças recém-nascidas era o tétano, que aqui no Brasil, teoricamente, não existe mais, não sei. Mas na prática, até no hospital onde você trabalha, que é o hospital de referência, não sei se ainda tem tétano neonatal. Mas lá, eu já cheguei a estar em lugares onde morriam por dia 5 crianças com tétano neonatal, por conta dessa falta dessa cobertura vacinal. E sarampo. Quando o sarampo acometia crianças com desnutrição, a letalidade do sarampo mata 1 de 3 meninos pelo menos. Esse esquema vacinal custava $5. Então era muito doloroso que esse esquema vacinal que custava $5 não pudesse chegar e não pudesse cobrir mais de 50% da população. Hoje o sistema, ou a situação ficou mais complicada, porque nós temos dezenas de vacinas. O custo, né, do esquema vacinal atual, aqui no Brasil inclusive, ele é muito alto e muito caro. Mas, independente disso, e voltando então para essas condições e circunstâncias que às vezes a gente tem nas nossas comunidades, estas vacinas, quase todas, requerem de um outro elemento que se chama cadeia de frio. A cadeia de frio, acredito que todo mundo conhece, se não é que as vacinas têm que ir geladinhas. Então, como que eu faço chegar as vacinas geladinhas nestas comunidades onde às vezes, então, às vezes eu aquele isopor com gelo. Sim, mas isopor com gelo me durará 1 dia, talvez 2, né? Como eu faço funcionar uma geladeira? Posso levar uma geladeira portátil, quando eu não tenho energia elétrica. Quando eu vou chegar numa comunidade que não tem energia elétrica, quando tu chegas lá, às vezes tem um gerador, às vezes não. E são milhares, sobretudo na região amazônica, certo? Nós temos milhares de indígenas, né? Em pequenas comunidades um pouco isoladas, que realmente são um foco de interesse nosso. Por quê? Porque é desses lugares em que às vezes surge a maior taxa de mortalidade infantil, porque eles não têm acesso às coisas básicas. Então é todo um desafio trabalhar aqui no Brasil, e aí eu poderia estender para outros lugares da América Latina, né? Nós aqui, neste momento, no Brasil, apenas, talvez, segundo o último censo, apenas 0,8%, menos de 1% da nossa população é indígena, tá certo? Então talvez cheguemos próximo de 1 milhão. Mas temos países na América Latina, por exemplo, nossa vizinha Bolívia, 60% da população é indígena. Nosso vizinho, que não é vizinho, o Equador não é, né? O Chile e o Equador não são vizinhos. Mas mesma coisa, Equador, 70% de população indígena, né? Então, no Peru, né? No Chile, temos menos. Mas tem países em que maioritariamente a população é indígena, que vive em condições precárias, que vive em lugares de difícil acesso. O pessoal da região dos Andes, né, na altura dos Andes. Então não é uma surpresa que talvez Bolívia tenha nessa região os piores indicadores de saúde, porque é uma população onde fica muito difícil. Então, a saúde indígena aqui é todo um desafio do ponto de vista geográfico, mas também é todo um desafio do ponto de vista que tu estás mencionando, né, do ponto de vista cultural, do ponto de vista antropológico. Tem algumas pessoas que ainda hoje sustentam, né, cientistas da antropologia, que sustentam que talvez as populações indígenas têm que ser deixadas para elas viverem como sempre viveram. Pessoalmente, aí uma opinião pessoal, me incomoda um pouco, porque eu digo, mas nem vacinas, porque tem algumas pessoas que são tão categóricas que não, nem vacinas, mas nem comidas, nem suplementos, não, que se alimentem, deixe eles viver felizes como sempre viveram. Então tá, perfeito, mas quando você diz, tá, eles estão vivendo felizes como sempre viveram, com uma expectativa de vida de 35 para 40 anos, quando eu poderia oferecer uma expectativa de vida digna, talvez de 60 ou 70 anos, incomoda. E às vezes, Jailson, isto chega às nossas esferas centrais. Vez por outra, você que tem algum tipo de convivência, né, com essa estrutura política, você sabe que às vezes dentro dos nossos ministérios, né, em relação a estas coisas, né, dos povos originários, tem esta questão assim de um peso importante de algumas pessoas da área da antropologia que definem que talvez a melhor coisa seria essa. São desafios que a gente tem que encarar muitas vezes como professor. Eu gosto muito, eu respeito muito, então estava te dando exemplo do que aconteceu no Chile, do respeito, né, às medicinas tradicionais, né, aos seus curandeiros tradicionais, contratados pelos serviços de saúde. É um respeito, é uma questão de respeito. Mas gostaria de que isso de alguma maneira pudesse ser efetivado também na nossa realidade, né? Rubem,
tantas coisas que a gente poderia falar e nosso diálogo tem sido enriquecedor através dos anos. Eu tenho aprendido muito através dessa discussão. Honradíssimo, por exemplo, quando você me convidou para a gente ser coautor de um livro, de um capítulo do livro do professor Meneghello. Então, tenho isso como muito orgulho. E claro que a gente teria assunto para falar por muitas horas aqui. Mas eu queria que a gente não deixasse de falar sobre uma coisa importante que também recebe muito a sua atenção. E a gente, antes de vir para cá, para o estúdio, a gente estava na emergência pediátrica do IMIP, que é um lugar que também tem todo o seu carinho e atenção. Acaba sendo um ponto de chegada, né, de muitas das doenças e dos problemas sociais que acabam aportando aqui. E nós vimos, por exemplo, um recém-nascido que estava lá com ventilação mecânica, entubado, que está recebendo tecnologia no sentido da assistência, mas chegou transferido horas depois do seu nascimento com 33 graus de temperatura, né, com hipotermia, e isso poderia ter inclusive causado a perda dessa vida. Então, essa contradição que a gente vive de ter ao mesmo tempo tecnologia, que é útil, disponível e necessária para várias circunstâncias, enquanto o feijão com arroz, das coisas básicas que precisam ser feitas de forma adequada, nessa nossa situação de transição, é um desafio. Então, eu queria falar disso. E o segundo ponto é o seu carinho com os estudantes e residentes, especialmente da pediatria, e queria também te convidar para deixar um pouco de uma mensagem final, mas a gente retoma isso. Vamos falar um pouco sobre essa questão do feijão com arroz, porque tem muito a ver com o que você está dizendo. Bom, hoje, como você está colocando, né? Antes de vir aqui para esta entrevista, estava preocupado porque sempre o início de minha jornada aqui é no setor de emergência pediátrica. Recentemente eu estive falando com as autoridades, as pessoas que estão assumindo os cuidados, né, da criança na nossa Secretaria Estadual de Saúde. E espero por tabela com as secretarias municipais, mas com a Secretaria Estadual, há um mês e pouco atrás, as nossas autoridades estavam muito preocupadas com aquilo que se denomina sazonalidade, a sazonalidade das doenças respiratórias. Mas isso sempre dura 2 ou 3 meses. Então, no mês de maio e junho, isso passa. Mas durante o ano inteiro, o nosso principal problema na saúde infantil aqui no Brasil e aqui na nossa região é a saúde perinatal. Isso está absolutamente claro e demonstrado, inclusive, pelas taxas de mortalidade infantil, né? A imensa maioria das nossas mortes infantis acontecem no período neonatal. Nós avançamos muito, desde a época do IDP, em diminuir a mortalidade que acontece depois do período neonatal, né? Então, diarreias, pneumonias, através de muitas coisas, tratamento apropriado, vacinas e tal. Mas a parte perinatal nossa, infelizmente, é a parte que nos envergonha. E delas, talvez a causa principal é a prematuridade. E a prematuridade é causada basicamente por quê? Por um pré-natal inapropriado, mas antes disso, por uma falta de planejamento familiar. A metade dos bebês prematuros que estão na nossa unidade de terapia intensiva são filhos de mães adolescentes. E uma coisa que a gente claramente constata, e até o senso comum te diria, é que esses filhos não eram desejados nem planejados. Então, as meninas querem namorar, mas elas deveriam estar protegidas e cobertas de alguma maneira, né? Com métodos apropriados de planejamento familiar. Meninas e meninos, né? Que existem, não, mas no caso das meninas especificamente, né? Porque no caso, por exemplo, desta criança e de outra que chegou no outro dia, o menino, quem é o pai? A senhora... A avó materna me disse, não sei. Então o pai existe. Em algum momento esteve lá, compareceu, mas depois desapareceu. Então, sobretudo, temos que trabalhar com as meninas. Elas é que vão ter que ter acesso, né, irrestrito, aberto, amplo, esclarecido a métodos de planejamento familiar. Este bebê que chegou hoje, minha preocupação é que ele veio de uma cidade que se chama Ibimirim. Esta é uma criança indígena, inclusive, é criança indígena da comunidade indígena de Ibimirim. E nasceu prematuro, com 28 semanas, pesando 1 quilo. Ele foi colocado numa ambulância e ele veio durante a madrugada, correndo o risco de ele morrer por conta da prematuridade. Basicamente de quê? De uma coisa que a gente chama hipotermia. A temperatura, ainda que estejamos no Nordeste, a temperatura no interior e em uma ambulância é baixa. Dói porque esta criança poderia ter sido encaminhada para um hospital bem mais próximo,
Petrolina, que fica a 100 quilômetros. Não entendi porque as nossas autoridades regularam ou determinaram que o paciente teria que, em vez de caminhar 100 quilômetros para um lugar, eu conheço, nós, o IMIP conhece Petrolina, tem unidade de terapia intensiva neonatal, teria todos os cuidados, foi resolvido encaminhar esta criança para cá, 500 quilômetros. Nesse percurso, ele passa por pelo menos 3 lugares, cidades que têm unidades de terapia intensiva neonatal, que a nossa secretaria, nossas autoridades montaram precisamente com o objetivo de desafogar um pouco a enorme demanda nossa. Esta criança teve uma intercorrência, uma complicação, parou num destes hospitais. Hospital regional, não vou mencionar qual, mas a minha preocupação, Jailson, é que, infelizmente, eu acho que é isso que a gente deveria contribuir com as nossas autoridades para focar um pouco melhor, certo? O grave problema que nós temos com a saúde perinatal. Hoje, por esse acaso, você nos acompanhou e verificou esta condição. Então, o bebê, felizmente, ele foi acolhido aqui, ele está sendo tratado, correu um risco enorme de morrer já no seu primeiro dia de vida. Vamos tentar, dentro do possível, que isso não aconteça, mas houve uma falha grosseira do nosso sistema. Eu sou parte do sistema. Como eu sou parte do sistema, então eu conto isto aqui para ti, como também vamos de alguma maneira repassar para as autoridades, como uma forma de diminuir uma coisa que é crônica, porque desde que eu cheguei há 40 anos até agora continuamos tendo problemas semelhantes. Então, isso é uma coisa que de alguma maneira incomoda. A segunda questão que tu falou dos estudantes, então, o carinho um pouco para os estudantes e residentes. Uma das coisas que a gente tenta é vocacionar os nossos estudantes e residentes para talvez, em vez de se hiperespecializar de uma maneira precoce, eles tenham algum grau de afeição pela atenção básica e pela atenção pelas comunidades menos favorecidas. E você faz parte comigo neste momento de um projeto que está sendo para nós bastante gratificante, porque nós estamos conseguindo já há mais de 1 ano e meio, 2 anos, retomar atividades com especificamente Angola, talvez num futuro próximo com Moçambique, atividades de intercâmbio profissional, de capacitação, em que pessoas nossas, pediatras nossos, estão se animando, estão entusiasmados, Então já estamos com pelo menos 4 residentes nossas, e isso é uma coisa totalmente inovadora dentro das experiências das residências médicas de pediatria. Então, residentes nossos que estão querendo fazer seu estágio opcional, não em Paris, não em Trieste, não em Londres, não em Miami, não em países assim sofisticados, onde aprendem uma medicina que depois não podem aplicar. Pelo contrário, vão aprender muita medicina, muita humanidade, levando o melhor da nossa experiência para aqueles lugares. A recepção, você já é testemunha, nesses lugares é fantástico. Eu gostaria muito que então essa mensagem, talvez essa experiência, a gente pudesse estender para os nossos médicos jovens, que às vezes ficam um pouco desvirtuados por valores que estão sendo colocados um pouco além das nossas faculdades, além das nossas casas. Então, eu não sei se estamos chegando já mais ou menos ao final, talvez faria parte da minha mensagem final. Como complemento, eu queria colocar também o seguinte: existem evidências de que em outros países a pediatria como especialidade está caindo num desprestígio, essencialmente porque cada vez nascem menos crianças. E esse é um fenômeno demográfico que a gente vai ter que encarar e acompanhar, e aparentemente sem retorno. O que está acontecendo? Muitas famílias hoje em dia estão sendo formadas por uma pessoa só. A pessoa mora sozinha, seja um homem, seja uma mulher. 20% então, essas pessoas não vão ter filhos. Vão substituir, é um clássico, por um pet de estimação, que tem plano de saúde, que tem um bocado de coisa. Outro percentual das famílias, então, são famílias de diferentes composições. Então, famílias homoafetivas, famílias de uma mãe só e tal, que também muitos deles não vão ter filhos, vão fazer a opção de não ter filhos. Aí, das famílias ditas tradicionais, muitos deles também não querem ter filhos, porque preferem curtir a vida neste mundo atual, em que os valores basicamente são: eu tenho que estar num lugar bonito, chique, naquela praia e tal. E filho é um problema para isso. O filho às vezes orçamentariamente não te permite. De tal forma que talvez menos de 50% das famílias hoje estão tomando a decisão de ter filhos. E quando estas famílias estão tomando a decisão de ter filhos, nos países ricos e aqui no Brasil, a decisão é ter um.
e talvez no máximo 2. A taxa de fertilidade brasileira atualmente é de 1,7. Então, os demógrafos, e você e eu, sabemos que isso não se sustenta. Mas eu recentemente li o caso de Coreia do Sul. É 0,7. Então, se esta geração e a próxima geração, lá em Coreia do Sul, é impressionante o que vai acontecer em Coreia do Sul para o ano 2050. Está logo ali, em 2 gerações. Não pode continuar. Mas isso daí é um pouco para justificar que, se não vai ter criança, para que você é pediatra? Para que vou me dedicar a cuidar de crianças? Não sei, para isso eu não tenho solução. Porque talvez você encontre felicidade e brilho nos olhos, como a gente vê nessa conversa com você, inspiradora e conversa qual que eu falei que estava emocionado no começo, continuo e até mais emocionado agora, agradecendo, Rubem, por toda a sua trajetória e por essa contribuição a esse projeto. Nós temos buscado discutir todos esses temas, nós pincelamos vários deles, falamos com mais profundidade em alguns deles, gostaríamos de ter muito mais tempo, mas enfim, muito obrigado por ter vindo aqui, e certamente um episódio especial aqui do nosso Diálogos em Saúde Global. Tenho aqui minha mensagem final para colocar. Se você curtiu esse conteúdo, acesse nosso site e fique por dentro de mais materiais gratuitos, além de cursos que farão toda a diferença na sua formação profissional. Não deixe de se inscrever na newsletter do site. Se você está ouvindo nas plataformas digitais, a versão em vídeo estará disponível no YouTube. Não deixe de se inscrever no canal e seguir nas nossas redes sociais e interagir bastante conosco. Obrigado pela audiência, até o próximo episódio.